Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes do plano que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva dos céus. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou de rendimentos é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem as palavras do mundo inteiro, ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Vou passar a palavra para a nossa irmã Jane. Ela é do Centro Espírita Joana de Ângeles. Nada. Um desses copos. Bom dia. Sempre uma alegria, meu coração se enche de muita gratidão toda vez que eu posso estar aqui. Vamos fazer a prece juntos? Você quer que eu faça? Pode ser ou você quer? Ricardo está dizendo, nós não fizemos a prece. Vamos fazer rapidinho? Nós todos? Rogando a Jesus, a Francisco, esse amigo querido, divino, que inspira as tarefas dessa casa, para que estejamos todos juntos nesse momento, com os nossos corações mais leves, abertos, após a leitura da mensagem de Emmanuel, para que possamos, na medida das nossas possibilidades e esforços, aproveitar o encontro dessa manhã de domingo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu estava falando, sempre muito bom, uma alegria enorme quando a gente está aqui, todos juntos na casa de Francisco. E a gente se sente muito, muito feliz, nosso coração se enche de amor e de gratidão por essa oportunidade. E toda vez que a gente vem, estava conversando ali com o meu marido, e a gente chega e encontra essas instalações, para nós que conhecemos a casa já há algum tempo, aí a alegria é muito maior mesmo, porque a gente vê que o esforço, o trabalho, ele traz recompensas. E aí a gente estava conversando também, conforme o trabalho cresce, a obra cresce, é porque nós estamos preparados para receber mais corações, não é? E isso é uma questão de tempo. Tempo chega em que a gente vai se preparando e às vezes a gente olha, nossa, olha o tamanho, o trabalho está crescendo. É porque nós já estamos prontos. Senão não seria desse jeito. E a providência divina está sempre atenta àquilo que está nas nossas mãos e que é possível que seja feito. Hoje,
O nosso tema está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de amar o inimigo. É uma tarefa fácil. É uma tarefa daquelas que a gente olha e diz assim, essa eu dou conta. Só que não. E a gente vai ver que o Evangelho, a partir do capítulo 7, ele fala até o 17. O 7 começa com a bem-aventurança, vai o 17 do sede perfeitos, fala do nosso conjunto de metas, daquilo que a gente precisa cumprir nesse aprendizado e aproveitando a existência terrena que nós estamos tendo agora. Lembrando que esse é o nosso melhor momento. Pode nem parecer, queridos, que é o melhor momento, mas é. Acreditem, é o nosso melhor momento em comparação com tudo que a gente viveu nas nossas existências passadas. Então, nós vamos falar de retribuir o mal com o bem. Vamos trabalhar um pouco essa questão. E toda vez que a gente fala de amor, que a gente fala dessa questão, amar o próximo, amar o inimigo, a gente está falando de relacionamento. Não tem como falar de amor ao próximo, de amor ao inimigo, se a gente não falar das nossas relações. As nossas relações com aqueles que chegam no nosso caminho. Então, quando a gente puxa pela nossa memória, como foram as nossas relações? Como estamos nos relacionando hoje com todos aqueles que trilham conosco a jornada? Como estamos nos preparando para as relações futuras? Amor fala de relacionamento. Especificamente, então, no capítulo 12, vamos falar de amar o inimigo na retribuição do mal com o bem. E o capítulo começa com duas passagens evangélicas. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Primeira passagem está em Mateus, segunda está no Evangelho de Lucas. E é interessante quando a gente olha, porque essas passagens falam de quê? Do não julgamento. Fala de que Jesus olha para o bom e para o mal, para o que é justo e para o que não é justo. E Jesus fez essa revolução do amor. Porque até Jesus estar entre nós, o que valia era a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Jesus disse assim, mas não, isso que todo mundo faz, amar quem está perto, amar quem faz o bem, amar quem a gente gosta, qual é o mérito? Todo mundo faz isso. Agora, como é que a gente se relaciona com aquele que de alguma forma traz desconforto, aquele que de alguma forma a gente sente que nos agride, a gente percebe a agressão, aquele que nos afronta, nos confronta, aquele que nos traz o desafio do dia a dia, muitas vezes dentro das nossas casas. Como é que a gente lida com isso? A proposta de Jesus é mudança de olhar, porque olho por olho, dente por dente, está na razão direta do nosso entendimento de que aqui se faz é que se paga, então eu estou falando de vingança. Quando eu falo de amor ao inimigo, eu estou falando de perdão. Eu estou falando da possibilidade de olhar o outro como um igual a mim, capaz de fazer
as mesmas coisas que eu faço. E nós vamos começar a compreender um pouquinho se isso quer dizer abrir o peito de qualquer maneira, como uma ousadia, sem olhar o que está acontecendo no entorno, ou o que é que isso exatamente quer dizer. O fato é que Jesus trouxe uma revolução, e uma revolução pelo amor. E no capítulo 12 o convite é esse: olha para aquele que é diferente. Olha para aquele que traz para a sua vida dificuldades, desafios, onde quer que eles estejam. Então a gente começa entendendo que o princípio do amor, quando a gente fala de espiritismo, é a caridade. E quando a gente fala de caridade, muitas vezes a gente está pensando naquele irmão necessitado, naquele que está ali, bate na porta pedindo uma cesta básica. Mas é muito maior. A caridade é muito maior que isso. A caridade é poder olhar para o outro naquilo que ele consegue dar. Essa talvez a nossa maior dificuldade. Porque a gente quer olhar para o outro para atender as nossas expectativas, para atender aquilo que a gente quer que ele dê como resposta. E não compreendendo que o outro para ele só é possível dar aquilo. Ele não consegue fazer diferente. Então, entender esse conceito de caridade, entender que amar os inimigos é a aplicação sublime desse amor. E é também uma vitória sobre o quê? Sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade e sobre o nosso egoísmo. Nós vamos explorar um pouquinho essa questão do egoísmo mais para frente, porque a gente pode refletir. Toda vez que a gente se sente afrontado, agredido de alguma forma, isso fala do outro ou fala da gente? Porque o outro pode estar fazendo alguma coisa, mas a forma como eu me sinto em relação àquilo que eu recebo, fala de mim, da minha alma, do meu coração. Isso não quer dizer que o outro não esteja tendo palavras ásperas, ou que o outro não esteja agindo de forma inadequada comigo. Sim, com certeza isso poderá estar acontecendo. Não é negar o que está acontecendo, mas é como eu olho para o que está acontecendo. É como eu recebo aquilo que chega. E quando eu fico muito doído, muito magoado, muito desconfortável, isso não fala do outro, isso não fala de mim. Fala do meu orgulho, fala da minha vaidade. Principalmente fala do meu egoísmo. Então a gente pode dizer que a necessidade, na verdade, isso é um trecho do livro do Adenauer Novaes, que está em Psicologia do Evangelho. Ele diz: a necessidade de vivenciar o sentimento do amor se encontra radicado no inconsciente de todos. O que isso quer dizer? O amor está em nós, sem exceção. Por isso que a passagem evangélica diz: é sobre o bom e sobre o mal, é sobre o justo e sobre o injusto. O amor está dentro de nós, é uma potência esperando para ser despertada, porque tudo já existe em nós. A gente diz assim: eu preciso conquistar. Não há o que ser conquistado, nós já somos tudo. Só estamos esperando o momento para que o que já está dentro de nós venha para a luz. Então o amor está em todos nós, sem exceção. Ele já existe. É uma tendência natural, na medida que todos possuem, constituindo-se uma espécie de selo divino. Nós não somos filhos de Deus? Deus não é puro amor? Nós não temos essa herança? Se nós somos herdeiros de Deus, esse amor também está em nós, somente esperando para que seja despertado em sua plenitude. E aí a gente pode falar: qual é a principal dificuldade para que esse amor desperte, esse amor de que Jesus falou? O egoísmo. O egoísmo é esse sentimento que faz com que a gente esteja separado do outro. O egoísmo é esse sentimento
que não nos permite olhar para o outro como um igual. O egoísmo é aquele que nos coloca nas nossas relações como usuários daquilo que o outro pode me dar. O que isso quer dizer? É que a gente ainda tem muita dificuldade de amar o outro por ele mesmo. A gente ama o outro como um meio para satisfazer a minha necessidade, a minha expectativa. Se aquele ser frustra a minha expectativa ou deixa de atender a uma necessidade, eu não amo mais. Veja como a gente pode se dar uma autoimportância. Quando a gente está no trânsito do Rio de Janeiro, essa beleza que a gente vive aqui, e a gente vê um motorista muito apressado. Vamos falar da gente mesmo? Quando a gente se torna um motorista muito apressado, em vez de apontar o dedo para o outro, quando a gente se torna um motorista muito apressado e a gente fica naquela impaciência, por que esse carro não sai da frente, corta para lá e corta para cá, eu não quero, e vai dando aquela gastura. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Qual é o senso de autoimportância? Por que a minha pressa é melhor, maior e tem mais motivo que a do outro? Por que será que eu me coloco na posição de ser o mais necessitado? Percebem? Na verdade, o egoísmo... Diga. Não, ventilador? Não, está ótimo. Obrigada. Na verdade, pessoal, o egoísmo está na razão, na causa de todos os problemas do mundo. Existe miséria no mundo? Ou existe falta de fraternidade? Por que existe miséria no mundo? Onde é que ela está? Então, o egoísmo está na base das coisas mais pequenas, das nossas ações mínimas do dia a dia. Então, quando a gente fala de retribuir o mal com o bem, a gente está dizendo assim, é importante olhar para aquilo que é bom para o outro, assim como é bom para mim. O que é bom para mim? Se é bom para mim, também é bom para o outro. E a gente perde essa noção com esse equívoco, esse vício fortalecido ao longo das múltiplas existências onde eu precisava preservar a minha vida de uma maneira diferente, senão eu morreria. E a gente fica com isso tão fortalecido que a gente custa enxergar que pode mudar, que pode ser diferente. O egoísmo faz com que a gente olhe para o outro como ele não é, ou seja, faz com que a gente não perceba o outro exatamente como a gente é, com as mesmas carências e necessidades. E aí a gente se distancia, a gente se afasta, e nesse afastamento e nesse distanciamento, o amor fica muito difícil, fica muito mais desafiador amar às vezes quem está próximo, em que a gente acha, puxa, eu tenho tanto amor, né, para aquela criança que nasce na nossa casa, aquele santo. Eles são os santinhos, são tão lindos quando nascem. Conforme vão crescendo, nem sempre. Vão ficando muito feios e desafiadores. Mas por que aquela criança nasce? Marco Aurélio foi um imperador romano, e ele era da filosofia estoica, nasceu segundo século, se eu não estou enganada, depois de Jesus Cristo. E ele dizia, olha que interessante, já naquela época, que a gente nasce com uma espécie de cartão cifrado, onde ali já está marcado as experiências que a gente vai ter e as pessoas com as quais a gente vai conviver.
E aí a gente fica perguntando, por que as pessoas chegam junto de nós? Até aquelas que a gente considera como inimigos. Por que será que elas chegam perto de nós? De graça? À toa? Nós atraímos todas as experiências para o nosso aprendizado. Absolutamente todas. Só que para nós ainda é muito difícil, e essa é um ensinamento abençoado da nossa doutrina, mas que ainda é muito difícil para nós, que é da responsabilidade. Então, nas nossas relações, naquilo que acontece com a gente, naquilo que a gente olha para o outro, dos nossos relacionamentos, a gente está sempre muito atribuída a responsabilidade para o outro. De tudo que nos acontece, nós não queremos assumir a responsabilidade nessa atitude, nesse comportamento infantil que a gente ainda tem. Então, o outro é sempre responsável quando a gente... Isso para tirar a palavra culpa, né? Mas o outro é sempre culpado. E até nos clichês que a gente usa. Já viu que a gente fala? Quem é que atrapalha o casamento? A sogra. O cunhado, sei lá. Quem é o culpado no meu trabalho? Meu chefe, que praga. E aí a gente vai falando... E quem é? Aí a gente vai falando em algumas religiões, é o diabo, no espiritismo é o obsessor. O obsessor é responsável por tudo que acontece na minha vida. Eu fiz isso porque o obsessor me perturbou. Ele estava ali me dizendo para eu fazer coisas erradas. Alô? Cadê a minha responsabilidade? E aí a gente vai falar do inimigo desencarnado. Embora, se ele se tornou um inimigo, seja encarnado ou desencarnado, qual é a minha vinculação com ele? Ou ele está fazendo isso só para... Porque ele não gostou de mim. Ah, não gostei, ela é feia, não fala no centro espírita, vou ali. Então, vou ser obsessor dela. Será que é isso? E a nossa responsabilidade nessa conexão? E a nossa responsabilidade para estar em comunhão com essa energia vibratória daquele que a gente chama de obsessor? Então, o inimigo, ele que a gente constrói, que a gente cultiva na existência, a gente como espírita sabe. Vai lá, né? Jesus dizia, reconstrói antes enquanto dá tempo. Não é isso que Jesus dizia? Vai lá, refaz enquanto há tempo. Porque a gente já sabe. Não acaba com a vida. A gente leva. Aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem no coração, não acaba com a morte do corpo. A gente leva, porque o que a gente tem no coração não é do corpo, é do espírito. Então, reconstruir relacionamentos, educar o nosso coração, o nosso afeto, é uma responsabilidade dessa existência. E quando a gente fala de retribuir o mal com o bem, a gente lembra de uma frase de Platão que ele diz assim: a gente só traz luz para tudo que a gente vive se for pelo bem. Se não for pelo bem, a gente não está trazendo luz, porque a gente ainda está vivendo como aquele que usa o outro. O outro só é bom para mim enquanto ele me serve. Isso é egoísmo. Quando o outro para de servir aquilo que eu quero, ele deixa de ter valor. Isso é egoísmo, porque eu uso as pessoas, inclusive aqueles a quem eu digo que amo. Então, o egoísmo está na razão direta dessa situação e dessa dificuldade em relação ao amor. Então, a gente pode dizer, qual o sentido das palavras de Jesus? Será que Jesus queria dizer que a gente precisa se relacionar com qualquer um sem se proteger? Será que Jesus era ingênuo dessa forma? E aí Kardec diz que isso vai contra até as explicações da ciência, porque existe uma questão de atração e repulsão. É claro que eu não vou sentir por aquele que eu sei que quer me prejudicar, com quem eu não tenho afinidade, a mesma emoção que eu sinto por aquele a quem eu tenho prazer de estar, alegria. Eu sinto que o meu coração ressoa. Não é disso que a gente está falando.
A gente está falando de conseguir olhar para aquilo que o outro faz, sem que aquilo nos faça mal, sem que a gente queira que o outro viva situações difíceis. Como a gente muitas vezes se acostumou àquela frase, eu nem estou preocupado, porque aqui se faz, aqui se paga. Meu coração está falando de quê? De aceitação? De entendimento do outro como ele é? Então, assim, não é viver com a pessoa ou com quem queira nos prejudicar de olhos fechados, de peito aberto. Isso é ingenuidade. Jesus não era ingênuo. Mas ele estava falando daquilo que a gente alimenta no coração, de como a gente envenena o nosso coração com aquilo que não precisa ser envenenado. Porque é como está em Mateus. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, não é desproteção. É entendimento de contexto. É entendimento do que acontece, se proteger sem se permitir cair na armadilha da mágoa, do rancor, do ressentimento, muitas vezes do ódio e do desejo de vingança. Isso que é amar o inimigo. Sabendo que amar, a gente tem problemas de traduções das palavras também, da linguagem usada. Jesus falava em aramaico, os evangelhos foram traduzidos para o grego, e aí vieram sendo traduzidos, e a gente tem muita perda de sentido das palavras. Não era amar nesse sentido literal como a gente entende hoje, mas era não se permitir cair no outro oposto, que é odiar. Ou seja, é entender o processo, acolher, aceitar e seguir em frente, sem se desproteger, evidentemente. Então, o amor ao próximo está no profundo de nós, deve ser trazido à tona através das experiências reencarnatórias. Por isso a gente entra e sai da vida, para despertar o amor em nós, para nos conhecermos dentro das situações que os nossos relacionamentos trazem. Onde é que eu estou me comportando com mais orgulho, com mais vaidade, com mais egoísmo? Onde é que eu não estou aceitando o outro do jeito que ele é? Então, as reencarnações vão sempre se constituir nas nossas lições educativas. Amar ao próximo é a realização de Deus em nós. Mas quando a gente consegue amar o inimigo, nós nos realizamos no próximo. É um desafio enorme, é um convite, desde que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos, e ele continua tão válido quanto naquela época. Então, por trás das palavras candentes que te magoam, comumente existe um coração avinagrado pela carência de amor, suplicando apoio afetivo, ou seja, aquele que nos maltrata, e não quer dizer que a gente deva aceitar sem entender, mas é compreender que o outro só é capaz de dar aquilo. E na maioria das vezes, aquele ser que é muito agressivo, que muitas vezes nos magoa, tem um coração e uma alma muito cheia de dor e não conseguiu se tratar. Não conseguiu olhar para a sua própria dor. Quando eu não olho para a minha própria dor, eu faço com que o outro sinta dor também. Quando eu não me olho nas minhas próprias questões e não vejo aquilo que me magoa, que traz para mim tanto desconforto, que tira o meu chão, que me irrita, que me descontrola, eu não consigo olhar para o outro também. E não consigo ver que o outro também pode estar vivendo a mesma questão que eu, ou às vezes até pior, porque a gente nunca sabe o que está passando na alma do outro, mesmo que aquele outro durma comigo, né? Está dormindo com o inimigo? Lembra daquele filme? Mesmo que o inimigo durma comigo. Mas, na verdade, não é ele o inimigo, eu também sou, vamos combinar, tá? O outro também pode estar dormindo com a inimiga. Porque a gente tem a tentação, que é na armadilha de dizer que o inimigo é o outro. Eu não sou. Eu não faço nada. O outro não me vê como inimiga. Mas eu sou inimiga também. É uma via de mão dupla. Então, qual é a
resposta, é ter compaixão, é ter misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a palavra misericórdia, na sua própria etimologia, ou seja, naquilo que a gente, do significado dela, que quer dizer, misericórdia é colocar o coração, corde de coração, na miséria do outro. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Miséria psíquica, miséria emocional, que todos nós vivemos. E o amor é que resgata, porque o amor cobre a multidão de pecados. Lembra aquela música do Evan Lins? O amor tem feito coisas. Lembra dessa música? Que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados. Já secou tanta ferida. Lembra? O amor cola os pedaços. Lembra disso? A letra é um pouco assim, só para lembrar. É aqui nessa, Ela diz assim, a letra, só para lembrar. O amor tem feito coisas. Lembram disso? Que até mesmo Deus duvida. Quem sabe? Já curou desenganados. Já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços. Quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. Lembram? Eu penso que alguns compositores têm uma inspiração de letra que cala na nossa alma e a gente se prestar atenção e assim, mas não é isso? O amor não junta os pedaços, não traz aquele amálgama que cola tudo que foi quebrado, despedaçado. É deixar que ele venha, é permitir que ele brote em nosso coração. Mas a gente pode perguntar, quem é o nosso maior inimigo? E a gente pergunta, vocês acham que tem inimigos na vida de vocês? Acham? Tem inimigos? Vocês têm inimigos? Aí na relação de vocês? Nem aquele que mora lá em casa? Não? Tem não? Vocês não... Tem. Quer desabafar? Pode desabafar. Pode desabafar. Tem. Mas aí a gente pergunta, quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, brilhante. Não tem inimigo maior do que aquele que a gente tem dentro de nós. Sabe aquele interlocutor interno? É aquela voz que está dentro de nós e diz assim, não vai dar certo não. Você é tão incapaz. Você não vai fazer isso. Você não dá conta. Sabe aquele interlocutor interno, aquela voz que bate bola com a gente o tempo todo, trazendo os maiores desafios? Porque a gente tem muitas vozes. Vozes que ecoam das múltiplas existências que a gente teve. Elas estão todas em nós. Daquilo que a gente não aprendeu, daquilo que a gente não conseguiu desfazer, diluir. Não é no outro, é em nós também. Na verdade, é principalmente em nós. Qualquer estudo, qualquer fala, conversa com a gente fundamentalmente. A lição é nossa, é autorreferente. Não adianta a gente estar na palestra e pensar assim, fulano tinha que estar aqui do meu lado ouvindo isso. Se fulano não está aqui é porque não tinha que ouvir. Está aqui quem precisava ouvir. Então a mensagem é para quem? É para o outro ou para nós? É para nós, porque as coisas mudam quando a gente muda o olhar sobre elas. As coisas são como são. E não quer dizer que o outro não seja agressivo, que o outro não traga desafios. Mas é como eu lido com aquilo
é que vai fazer diferença. Então, os inimigos maiores que nós temos estão dentro de nós. Mágoas, ressentimentos, vingança. Porque ódio, queridos, é elaboração mental. O que eu quero dizer com isso? Quando alguma coisa acontece que me aborrece, que me irrita e que eu sinto raiva, é natural ter raiva, tá? Não boicota a raiva, não. Porque quando você não reconhece a raiva, ela te adoece. Ela traz sintoma para o teu corpo. O que não quer dizer que você vai sair por aí manifestando a tua raiva à torta e à direita, inclusive no trânsito. Não é para você manifestar a raiva sem nenhuma reflexão ou controle, mas é acolher, dizer eu não tenho raiva. Como não tem? Tem. A raiva brota e é natural, é uma emoção básica, que desde sempre a gente precisou para trabalhar o instinto de defesa, de luta, de preservação. E a raiva, bem trabalhada, ela é altamente propulsora de movimentos. Já viu que a raiva faz com que a gente se movimente? Quem nunca viveu isso? Não, mas não é a gente está com vontade de dar um soco, mas a gente para e reflete, não é isso não. Aí, na hora que a gente sente a raiva, vou dar um soco, assim, não, peraí. Vamos parar, que não é a questão, não é a agressividade, mas a raiva. Quer ver uma situação? Quando eu digo que a raiva faz com que a gente se movimente a vida. Você está num trabalho que te angustia, você tem uma sensação que está sempre no lugar errado, aí acontece alguma coisa e brota em você um desconforto, uma raiva. Você diz assim, eu vou mudar de emprego, eu vou procurar. E aí você faz a mudança que precisa fazer. Sem precisar dar soco no outro. A raiva, se você entende a serviço do que ela vem e o que você pode usar, ela te faz fazer mudanças. Então, ela não é ruim. O ruim é a forma como eu manifesto. Porque a forma como eu manifesto fala das minhas mágoas, das minhas dores, dos meus ressentimentos. Eu estava falando que o ódio é elaboração mental. Por quê? Eu tenho raiva de uma situação ou de uma pessoa em alguma circunstância. Eu procuro corrigir aquilo e seguir em frente. Mas não é dessa forma que eu faço. Eu fico com raiva e aí eu fico pensando o tempo todo. Mas como assim? Como é que essa situação aconteceu? Mas que desaforo! Como é que isso pode? Não, eu não vou aceitar isso. Da próxima vez eu vou responder A, B, C ou D, cobras e lagartos. E aí vocês já perceberam que aquele vira um pensamento teimoso, recorrente, de dia inteiro. Já perceberam? Não precisa desabafar, eu sei que ninguém quer falar disso. Mas é só pensar. Sabe aquele conselho de Santo Agostinho? Pensa que você fez o dia inteiro. Aproveita e pensa também, identifica também o que foi que você pensou o dia inteiro. E aí você vai pensando, vai se sentindo mais aquele desaforo, maior ainda, o orgulho fala, a vaidade, o egoísmo, e você não tira aquilo do teu pensamento, e aquilo não pode ser assim, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu vou dando alimento. E quando eu dou alimento, pronto, eu já saí da raiva básica, emocional que me mobilizou naquele tempo, para começar a ficar magoado. Ressentido. Ressentido é sentir de novo. Aí eu fico o tempo todo sentindo a mesma coisa. Sentindo. E a depender de como eu sinto, eu transformo em sintoma físico, eu fico doente. Tanto psiquicamente, emocionalmente, como no próprio corpo. A gente traz para o corpo as nossas questões emocionais que não são bem elaboradas e que não são bem tratadas. Então, está tudo dentro de nós. E não no outro. Embora o outro possa estar fazendo alguma coisa. É igual aquela história que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, que é do monge com escorpião. Já não ouviram essa história? Do monge com escorpião? Vou repetir só porque pode ter alguém que não tenha ouvido. Um monge estava andando com um discípulo e ele vê um escorpião que está se afogando no pântano. O monge vai lá e tenta resgatar
o escorpião. O escorpião faz o quê? Pica o monge. E ele começa a... solta, né? O monge em ato reflexo solta e ele começa a se afogar de novo. E aí o monge vai lá e tenta novamente. O discípulo se contém assim, mas como assim, mestre? Você não está vendo que ele está te picando, que ele está te machucando? Aí o monge simplesmente fala para ele. Ele age de acordo com a natureza dele, mas eu ajo de acordo com a minha. Percebem que somos nós? E há uma outra história parecida, dois amigos, que um amigo, eles iam juntos para o trabalho, e um deles cumprimentava sempre o jornaleiro, e o jornaleiro com a cara emburrada não cumprimentava. Todo dia, bom dia, até que um dia o amigo falou assim, mas por que você continua cumprimentando esse homem? Ele nem te olha. Por que você faz isso? Aí o outro assim, o comportamento dele é o dele, mas eu não posso permitir que o comportamento dele defina o meu comportamento. Está fazendo sentido isso que a gente está falando, pessoal? Porque a gente está falando de amor ao inimigo, de retribuir o mal com o bem, nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente fica falando do tema, parece que a gente está falando dos grandes acontecimentos da vida. Não, são nos pequenos da nossa vida diária. Então eu não posso permitir que o comportamento do outro defina o meu. Senão eu fico como? Exatamente igual o outro, mas eu vou ficar julgando o outro sem olhar para mim. Vamos em frente, então. Então, o problema, pessoal, não é como convivemos com o outro, mas como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Traduzindo, não é como nós convivemos. Tudo tem a ver com o que a gente pensa e o que a gente sente em relação ao outro. O outro é como ele é. Não adianta eu achar que eu vou mudar o outro, seja esse outro quem for. Eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir isso. A minha única possibilidade de mudança é em mim mesmo. O outro será sempre como ele é. Aceita que dói menos. E muda o teu olhar em relação àquela questão, em relação àquela situação. Então a gente vai, prestando atenção que precisamos tratar então das feridas do coração, dos conflitos, das nossas frustrações. Quantas vezes a gente reage mal e reage de forma agressiva porque a gente está frustrado? Porque a gente não está infeliz, porque uma necessidade nossa não foi satisfeita. Então, na nossa frustração, a gente agride quem está perto. E vice-versa. Então, nós temos as nossas carências. Quem não é carente? Temos os nossos traumas. Todo mundo, sem exceção, é traumatizado. Eu quero dizer para vocês, não há exceção. Todos temos traumas. Todos vivemos situações desafiadoras, às vezes desde o ventre da mãe. Então todo mundo vive as mesmas questões. Todos vivem as mesmas coisas, só que uns conseguem já, pelo autoconhecimento, pelo aprendizado, transformando um pouco do que conhecem em sabedoria, mudar o seu dia a dia, mudar o seu olhar para que os desafios possam ir se suavizando aos poucos. Todos nós sentimos culpa, todos nós temos ódios em algum momento. Não adianta dizer, eu não sinto ódio. Pode não sentir um ódio para a vida inteira, para levar para outra existência. Mas quantas vezes é completamente tomado e a gente vai dando alimento e aquilo vai se transformando. Queridos, a gente não pode se achar diferente do outro. A gente é igual. Nós somos iguais a todos. Somos farinha do mesmo saco. O nosso saco não é diferente. Nós somos assim. Então, nós todos temos indisciplinas, revoltas, e com isso, nós endurecemos o nosso afeto.
nós vamos ficando com o nosso coração muito endurecido. Da mesma maneira que a gente fica diante das dores que a vida traz e da incompreensão que nós temos diante dessas dores, desses desafios, nós nos tornamos muitas vezes maus, sabendo que o mal é transitório. E nós nascemos simples e ignorantes. E estamos a caminho da perfeição. Então, nós somos esses seres em aprendizado. E nós estamos vivendo hoje, acreditem nisso, a nossa melhor versão. Nós já fomos tão piores. Parece que está ruim? Ih, mas já foi muito pior. Já foi muito pior. Então, também é bom que a gente olhe também para as nossas conquistas, para podermos ter carinho, generosidade e alto amor com a gente mesmo. Quando a gente não se acolhe, quando a gente não se aceita, quando a gente não se ama, não se perdoa, a gente não é capaz de acolher, aceitar e perdoar o outro. O primeiro ato de amor que a gente deve é a gente mesmo. A primeira aceitação que a gente deve é a gente mesmo. Estamos nessa existência, acreditem, para resgatar a nós mesmos. Se pudermos fazer isso e ajudar o resgate do outro, ok. Mas a nossa maior responsabilidade é o resgate de nós mesmos e não do outro. Estamos na existência para fazer esse resgate de quem somos. Despertar a nossa consciência, compreender melhor o processo da vida, dar significado e sentido para ela. Por isso estamos aqui, nessa manhã linda de sol, num domingo de outono. Porque estamos fazendo essa busca. Então, nós temos conquistas. Nós não temos só equívocos. Nós temos muitas conquistas também. É importante que a gente acredite nisso. Não perdoar, então, é como beber veneno desejando que o outro morra. O desejo de vingança, a raiva não trabalhada, lembra que eu falei? A raiva não trabalhada, porque a raiva a gente vai ter e não adianta negar. O desejo de justiça a qualquer preço são atos destinados ao semelhante, mas afetam primária e prioritariamente aquele que os vive e mantém no coração. Sabe como um bumerangue que a gente joga e volta? O primeiro a ser atingido somos nós. Quem fica mais maltratado somos nós mesmos. Então, o perdão são 3 coisas muito importantes: decisão, atitude e processo. Ou seja, no trato com o inimigo, seja esse inimigo eu mesmo ou o outro, é preciso ter uma decisão. Eu não quero mais viver nessa prisão. É um aprisionamento quando eu não consigo amar. Então, é uma decisão pela paz, para não sofrer mais, para não aumentar o tamanho e a consequência de um ato infeliz. Atitude é a decisão que precisa se concretizar, ou seja, eu tomo a decisão, mas ela precisa vir para a prática, ela precisa se manifestar. E é um processo, que eu quero dizer, é fruto de tempo. É preciso digerir, metabolizar, pensar, refletir, para aos poucos transformar. Não é milagre. Trabalhar o amor não é milagre, é processo. É um dia de cada vez. É viver os desafios conforme eles vão acontecendo. É escorregar e levantar. É escorregar e olhar, por que tropecei? Por que escorreguei? O que eu posso fazer de diferente amanhã? Lembrando, é sempre para nós, não é para o outro. Então, vamos trazer sempre forte essas mensagens. Somos seres perfectíveis na direção das estrelas, na direção do Criador. Somos peregrinos na direção das estrelas. É preciso acreditar nessa herança. Fortalecer o auto-amor para promover o auto-perdão. Então, eu preciso me amar e preciso me perdoar dentro dos meus próprios equívocos. Ser tolerante com a nossa condição e a do outro, porque todos somos seres em construção. Autoexame. Dificilmente uma agressão é resultado de uma atitude unilateral, porque estamos falando de relacionamento. Então, o outro, não é só o outro, nós também estamos nessa história. Tomar o ofensor como ignorante, ou seja,
desconhecedor das leis, principalmente da lei de causa e efeito. Entender o ofensor como enfermo, amargando as dores do mundo, todos tendem ao descontrole momentâneo. Todos, sem exceção. Considerar a impessoalidade da ofensa, se sentir agredido por quem nem mesmo se dá conta do mal que fez. Quantas vezes o outro, ou nós, somos tão inconscientes que não percebemos que estamos causando dor ao outro. Entender o agressor como instrumento do nosso aprendizado. Então, qual é a proposta, né? Como é que fica o espírito diante da proposta de Jesus? É entender que estamos no caminho de autoiluminação. Que não existe vítima nem algoz. Se hoje eu me sinto vítima, certamente eu já fui algoz. Porque não tem santo, né? Ou vocês acham que nós... Bom, eu falo por mim, pode ser que vocês aqui dentro da casa de Francisco já tenham alcançado um estágio de iluminação e é todo mundo vítima dos algozes que estão aí na vida. Não, comigo não é assim. Eu sei que eu sou algoz e já fui muitas vezes. Mas também sou vítima, porque não tem diferença. Em algum momento eu sou vítima, no outro eu sou algoz. Esse é o aprendizado da vida e dentro das existências nós vamos aprendendo isso. Então, nós estamos em construção. Não tem vítima o tempo todo, não tem algoz o tempo todo. Joana fala, por meio de Divaldo Franco, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, e sim o mal que eu faço ao meu semelhante. Caminhando para o encerramento do nosso encontro, eu vou trazer um texto que fala da última passagem evangélica, que é essa aqui. Essa passagem está também no finalzinho dos itens que Joel me pediu que a gente tratasse. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos conversar aqui sobre um olhar diferente no dar, né? Nessa passagem que diz do olho por olho, dente por dente, mas que fala de dar a outra face. O que seria dar a outra face? A outra face pode ser aquela oportunidade, se alguém está triste, nós podemos sorrir e trazer acolhimento para que a tristeza seja transformada. Dar a outra face é ver se o outro está passando por uma situação difícil e está trazendo ofensa, e a gente poder fazer um caminho diferente. Se a gente olha para o outro e vê que ele está vivendo momentos de cegueira emocional, cegueira espiritual, de uma ignorância momentânea e transitória, é a gente poder dar o nosso passo com generosidade, com humildade, para que a gente possa ser o exemplo. Dar a outra face é olhar o mundo, muitas vezes, desabando e poder colocar um tijolo de construção. Dar a outra face é também poder fazer diferente daquilo que está sendo feito. É olhar tudo à nossa volta e se permitir trazer um outro olhar. Dar a outra face é poder dar exemplo do Evangelho de Jesus na medida das nossas possibilidades. É ver que alguém está pronto a cair no precipício e a gente poder mostrar que existe outra forma de caminhar.
é poder olhar a face do mundo de uma outra forma, porque nós mudamos a nossa face também. Então, dar a outra face é poder mostrar um outro lado de funcionamento do mundo. É poder olhar para o mundo de uma outra maneira. E quando a gente traz esse olhar sobre essa passagem, eu me lembro de um homem que nasceu na Úmbria e mostrou essa face, essa outra face, de uma forma muito brilhante. Um homem que nessa existência lá na Úmbria se chamou Francisco de Assis. Lembram da música dele? Vejam se a música atribuída a ele não é exatamente dar a outra face. Como é que é? Como é que é a música de Francisco de Assis? Quem lembra? Senhor, fazei de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A canção de Francisco é da outra face. Muita paz, queridos. Que Jesus nos abençoe. Sempre muita gratidão.